Boa noite a todos os presentes. Boa noite às autoridades aqui representantes do Cresce. Primeiro, eu quero agradecer ao convite e a oportunidade de estarmos aqui nessa quarta-feira, às vezes abrindo mão de estarmos com a nossa família, com parentes, filhos, enfim, toda a nossa família. Mas sempre buscando uma complementação ou sempre buscando alguma informação que cedo ou tarde deva se agregar ao nosso conhecimento e até mesmo à nossa vida prática, tanto profissional quanto pessoal. Estamos aqui hoje, então, para conversarmos um pouco sobre o título que já foi colocado em pauta. E gostaria de iniciar conversa de hoje, a nossa conversa, está um probleminha, chamar tá ok. Bom, superado o probleminha técnico, vamos retomar. No tocante à profissão e área da atuação da sociedade, quer seja sociedade ou quer seja como corretor de imobiliário, nós temos que voltar um pouquinho na história para podermos entender o porquê da assimilação e do conhecimento de novas relações jurídicas ou até mesmo de novos empreendimentos. Não voltando num passado muito longínquo, nós podemos destacar o boom imobiliário que ocorreu nos Estados Unidos recentemente. Ou seja, por conta do boom imobiliário ocorrido nos Estados Unidos, ou seja, o boom estadunidense, nós, aqui no Brasil, nós ficamos receosos. Nós sempre ficamos receosos quando ocorre algum evento, algum fato no mundo, fora dos nossos limites geográficos. Porque, antigamente, nós não temos um histórico muito benéfico, muito positivo em relação a isso. Tudo o que acontecia fora da nossa área geográfica, com certeza, cedo ou tarde, iria nos atingir aqui no Brasil, se não com consequências multiplicadoras. Ou seja, dependendo do que acontecesse lá fora, nós poderíamos esperar que aqui iria ocorrer a mesma coisa, porém em dimensões maiores. Aí veio o Plano Real, veio o desenvolvimento econômico, e quando ocorreu esse boom imobiliário estadunidense, também correu-se em diversos meios de informação que cedo ou tarde isso iria nos afetar. Por conta do bom momento que nós estamos vivenciando, facilitação de crédito, crédito imobiliário, de diversos outros facilitadores. Só que isso não ocorreu. O que aconteceu nos Estados Unidos limitou-se geograficamente lá aos Estados Unidos e também parte da Europa. E aqui nós ficamos numa situação, vamos assim dizer, numa zona confortável e ainda colhendo os frutos desse desenvolvimento socioeconômico pelo qual nós estamos passando. Então, hoje, por que eu estou citando, fazendo essa retroação em relação ao nosso passado histórico? Porque hoje nós estamos num patamar confortável exatamente em poder entender o mercado imobiliário, entender as transações imobiliárias ocorridas fora da nossa área geográfica, ou seja, em outros países, para poder fazer a assimilação aqui para o Brasil. Juntamente com o boom imobiliário, novamente. Deixa eu ir para cá. Aí. Isso aqui lembra? Tá. Não, obrigado. E juntamente com o boom imobiliário também veio a bolha imobiliária que eu acabei de comentar com vocês, referente aos Estados Unidos. E o que era temerário aqui conosco no Brasil.
E sempre lembrando que nós, brasileiros, ou seja, o nosso país, ele tem uma lei federal, a Lei 8.241 de 91, que é a nossa lei do inquilinato. Recentemente ela foi alterada por uma lei dita alteradora, a 12.112 de 2009, que vocês melhores do que ninguém para saber toda a alteração que ocorreu com o advento aí de diversos dispositivos legislativos. Esse aspecto histórico eu trago sempre no início das minhas palestras, exatamente para nós podermos confrontar o modelo tradicional de venda e compra com as novas oportunidades de mercado. Hoje, nós temos que entender e, principalmente, tentarmos decifrar a nova sociedade na qual nós estamos inseridos. Hoje, nós estamos vivenciando, de uma maneira totalmente favorável e, de certa maneira, espantosa, a sociedade da informação. Ou seja, hoje a nossa sociedade ela é muito diferente de uma sociedade de 15 anos atrás, vamos dizer até de 10 anos atrás. Porque hoje nós temos os meios tecnológicos à nossa disposição. Hoje nós temos todos os meios de comunicação, todos os veículos de comunicação e principalmente a informação à nossa disposição. Coisa que isso era totalmente imaginável há 15, 20 anos atrás. Porque a internet, para nós brasileiros, surgiu basicamente em 95, com os primeiros computadores pessoais. E aí veio o desenvolvimento da internet e do cenário internético mundial. Decorrente desse cenário da sociedade da informação, nós também temos que ter em mente que a nossa posição profissional sofreu uma certa alteração. Hoje, a posição profissional, quer seja do advogado, quer seja de uma sociedade corretora de imóveis, quer seja do corretor de imóveis, ele não pode mais se pautar, ele não pode mais se segurar em modelos tradicionais, que anteriormente, ou seja, como eu comentei agora, 15, 20 anos atrás, eram os únicos modelos que nós tínhamos aqui à nossa disposição. Ou seja, eram os únicos modelos tradicionais no mercado imobiliário conhecidos tanto da população quanto do principal agente imobiliário, que seria contrato de locação e compra e venda de imóveis. Hoje, em virtude da sociedade da informação, as informações e os novos conceitos difundidos Brasil afora chegam aqui em uma velocidade estrondosa. Não muito, nós temos clientes sabendo de transações imobiliárias, sabendo de incorporações antes mesmo dessa informação chegar aos nossos conhecimentos, ao nosso conhecimento. Por quê? Acesso à internet, o computador pessoal, os dispositivos internéticos. Então, tudo isso, do ponto de vista da mesma maneira que veio a beneficiar todo o mercado, de um certo ponto, também exige do profissional, um conhecimento maior. Não digo aprofundado, mas no mínimo diversificado. Aonde buscar as informações? Informações corretas, precisas, claras. Porque nós sabemos que informações, qualquer tipo de informação, vem a nosso conhecimento a rodo, né, em instantes. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Porque, por mais que nós busquemos uma especialização, por mais que nós nos aprofundemos num tema, o nosso cliente está sempre à frente, porque ele é o maior interessado. Então, eu venho, modelo tradicional de venda e compra, em contraponto às novas oportunidades de mercado. Quais são os modelos tradicionais de venda e compra? Perdão, quais são os modelos tradicionais de transações negociais? Quais são os modelos tradicionais de negócios jurídicos imobiliários mais conhecidos
nós podemos falar amplamente pela sociedade corretora ou pelos corretores de imóveis. Exatamente, venda e compra de imóvel e locação. A locação quer seja residencial ou comercial. E aqui é que nós vamos enfocar agora no tocante a essas novas oportunidades de mercado. Para não pegar errado novamente. Isso requer também uma formatação dos negócios jurídicos surgidos em virtude desse novo mercado. É muito comum nós nos depararmos no mercado imobiliário, quer seja entre corretores de imóveis, quer seja entre sociedade de corretoras ou parceiros, nós falarmos em parceria. Contrato de compra e venda, já tem um terceiro envolvido, contrato de parceria. Pessoa jurídica e pessoa física, vamos afastar o vínculo empregatício, contrato de parceria. Eu faço essa ressalva exatamente porque o contrato de parceria no âmbito imobiliário, judicialmente falando, ele não é aceito. Porque o âmbito imobiliário ele é pautado, ou seja, ele é permeado, faz parte do mercado imobiliário, contratos que nós denominamos contratos típicos. O que significa isso? Contratos típicos. São exatamente os contratos regulados em lei. Por exemplo, contrato de locação. Tem a lei de locação, a lei do inquilinato, contrato de venda e compra, tem que seguir todo o regramento de venda e compra. Formação societária, contratos empresariais. Aí nós vamos ter a lei das SAs, a lei 6.404 de 1976, isso se for uma SA, e nós temos também a lei das sociedades limitadas, responsabilidade por cotas de sociedade limitada, que aí está regido pelo Código Civil nos artigos 966 ao 1195, de acordo com o novo Código Civil, a Lei 11.416 de 2002. Então, isso eu cito porque todo regramento, todo contrato que permeia o ambiente imobiliário, existe um regramento jurídico a ser seguido. Se o contrato extrapolar, fugir ou não atender as exigências em lei, esse contrato ele pode ser considerado nulo ou anulável, ou seja, sem qualquer tipo de consequência para as partes envolvidas neles. Isso eu digo porque, um pouquinho para frente, nós vamos nos deparar com contratos atípicos, ou seja, aqueles contratos que não têm regramento na nossa legislação nacional. Então, é importante essa a formatação dos negócios jurídicos, porque, como eu acabei de mencionar, nós estamos saindo do modelo tradicional, do modelo de papel e caneta, para o modelo virtual. Então, hoje, atualmente, como é que nós podemos fechar negócios em transações imobiliárias? Via internet. O corretor ou a sociedade corretora precisa ir representado ao seu cliente? Não mais, não é verdade? É só enviar um contrato ou uma proposta que já vincula, uma proposta de venda e compra via internet, através de e-mail. O cliente responde via certificação digital, ou qualquer outro meio que identifique a pessoa que está respondendo ao contrato ou à proposta, que automaticamente tanto o proponente quanto o recebedor da proposta já estão vinculados juridicamente falando. Então, hoje não existe mais unicamente aquela possibilidade de ir até o cliente ou o cliente vir até o escritório e assinar os contratos. Isso é feito instantaneamente, virtualmente, em tempo real. E essa formatação desses negócios, surgidos em decorrência da internet, é que uma parte possui regulamentação, no tocante à certificação digital, no tocante ao reconhecimento das partes envolvidas no processo,
para que seja locação, locativa ou venda e compra, e existem alguns procedimentos que, infelizmente, a nossa legislação carece de procedimentos específicos. O maior receio não é onde a lei coloca o dedo dela, não é onde a lei regra todo o procedimento. Esse nós sabemos. Se a lei diz A, tem que fazer A. Se eu fizer A mais B, é por minha conta e risco. O principal problema, a problemática maior, é em relação a esse ponto obscuro, essa zona cinzenta, que ainda não existe uma regulamentação de todos os negócios jurídicos ocorridos via internet. Só como parâmetro, como exemplo, eu posso citar os crimes virtuais. O Brasil ainda não dispõe de uma legislação que identifique e puna os crimes virtuais. Infelizmente, não. O que ela faz é, por analogia, casos e condições parecidas. E por que eu digo isso? Porque essa condição está sendo trazida também para os negócios formatados juridicamente via internet. Por não haver nenhum regramento, popularmente, disse que está-se numa terra de ninguém. O que tem valia e o que não tem valia, o que tem mais valia e o que tem menos valia no tocante à internet. Então, nós precisamos tomar muito cuidado nesse sentido, em qualquer tipo de transação, não digo só contratos firmados entre corretores e clientes, mas até mesmo na formação societária. Podemos formar uma sociedade com fins específicos ou não, via internet, sem problema algum. Vincula as partes contratantes, depende da maneira em que ela é fechada, depende da maneira em que toda a transação, todo o ciclo transacional é realizado e, principalmente, o seu encerramento. Né? Então, esse parâmetro que eu faço, exatamente é para mostrar o nosso modelo atual. Então, aquele profissional que não se utilizar dos meios tecnológicos, aquele profissional que não visualizar as novas oportunidades de mercado, das duas uma, infelizmente, ou está fadado a um consequente, a um provável, não vamos dizer insucesso, né? Mas um pouquinho, o sucesso vai chegar um pouquinho mais tardar do que outros. E vai ficar estagnado no tempo, infelizmente. Um dos contratos que eu trago em pauta é o Build Your Suite. Nós vamos verificar o que quer dizer, não sei se talvez seja de conhecimento de vários dos presentes, de vários telespectadores pela TV Cresce, até mesmo via internet. Né? Mas depois nós vamos fazer um paralelo com esse regramento, da onde ele surgiu, porque é um conceito estadunidense, é um conceito surgido nos Estados Unidos. E o Brasil, como via de regra, infelizmente, ele tem uma cultura de importar tudo aquilo que nós... Vamos generalizar, né? Tudo aquilo que nós brasileiros achamos que deu certo lá, nós importamos para cá. Mas nós nos esquecemos que esse conceito deu certo lá, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, em virtude da sua cultura. A nossa cultura, nós podemos dizer que é um pouco diferente. Né? Mas foi um conceito e uma prática importada. E ela não é de toda ruim, não. Ela gera novas perspectivas de negócios. Então, eu trouxe um conceito bem simplório para que a gente tente entender exatamente que tipo de contrato nós vamos falar daqui para frente, pelo menos em alguns momentos. Esse contrato, ele consiste em um negócio imobiliário. Bom, ficaria esquisito se eu não trouxesse um contrato imobiliário
para cá, né? Pelo qual um contratado sobre um terreno próprio, então quer dizer, eu tenho duas pessoas, posso ter até três, aí eu vou citar um exemplo posteriormente. Um contratado e um contratante, ou seja, o contratado ele possui um terreno próprio ou em vias de adquirir um terreno e, logicamente, se ele tiver um terreno próprio, ele precisa de uma orientação. Quem melhor para dar uma orientação sobre uma propriedade imóvel? Não é o advogado, não, corretor de imóveis. E se ele não tiver um terreno próprio, ele pode adquirir um terreno para esse fim específico. E, novamente, olha o ingresso da figura do corretor ou da sociedade corretora. Ou seja, esse contratado ele já tem um terreno próprio em vias de adquirir e, sobre esse terreno, ele se propõe, ele se compromete a edificar uma construção. Ou seja, ele é proprietário do terreno e vai construir uma edificação, vai colocar uma construção nesse terreno. Porém, nos moldes e nas especificações do contratante, da pessoa que está contratando esse tipo de serviço, esse tipo de contrato. E isso daqui foge dos parâmetros, foge dos modelos tradicionais. Porque hoje, contrato de locação e venda e compra, o que nós fazemos na prática, no dia a dia, até mesmo na teoria? O imóvel, o objeto em si, ele já vem pronto. Vamos imaginar que nós tenhamos aí, de um lado, uma empresa que deseja, almeja um imóvel com certas características, dimensões e particularidades que só atendam a essa empresa. Aí, o de praxe, essa empresa vai buscar entre diversas corretoras, diversos corretores, um imóvel que se enquadre nas suas necessidades. E raras vezes ele consegue. O que ele consegue, tem que fazer, é necessário fazer o quê? Algumas adaptações no imóvel. Esse tipo de contrato, ele não requer, ele não deixa o cliente passar por esse tipo de situação. Ou seja, aqui também, esse tipo de contrato, build to suit, ele também é chamado por terno pronto. Ou seja, vai ser construído um imóvel com as especificações, requisitos e características do nosso cliente. E também um terreno na localização que lhe convier ou que nas proximidades, se for impossível, na localização aonde ele queira, pelo menos nas proximidades. E eu vejo aqui um nicho muito grande em termos imobiliários. Tanto do ponto de vista da aquisição do terreno, compra, e, futuramente, olha só uma outra consequência. O contratante, ou seja, aquela pessoa que contrata o dono ou futuro proprietário de um terreno, esse contratante, ele se obriga, mediante ao contrato já referido, ele se obriga em alugar o imóvel que foi feito sob medida para ele, certo? Ele se obriga a alugar o imóvel e a pagar por ele é um plus. Além da locação, tem o plus que é a remuneração. Ou seja, a remuneração pelas despesas, pelos gastos ocorridos com a construção do imóvel sob a sua exigência. Então, ele paga a locação e paga mais a remuneração por essa construção. E, geralmente, o que se tem... E esses contratos, eles já existem e estão sendo incorporados à cultura brasileira, à cultura nacional. Tá? Não são muitos, mas alguns contratos já estão sendo firmados nesse modelo. E geralmente, essa remuneração paga, vamos dizer assim, uma compensação financeira pelo fato do contratado ter disponibilizado de um recurso financeiro para atender às exigências e necessidades do contratante, daquela pessoa que vai usar o imóvel, essa remuneração fica acima do mercado. Por que fica acima do mercado? Como não se trata de uma locação, se trata de uma remuneração,
essa remuneração é pactuada entre contratante e contratado. Eles pactuam a forma, há uma pactuação sobre os juros e correção monetária. Isso nada mais é do que o ressarcimento dos investimentos feitos pelo contratado, ou seja, aquela pessoa detentora, proprietária do terreno, né, e que fez o levante do imóvel. Quando eu comentei no início que poderia haver a inclusão de uma terceira figura, de uma terceira pessoa, é que uma terceira pessoa pode vir a financiar a construção do imóvel. E no final do contrato, uma das cláusulas contratuais é que o imóvel levantado, ou seja, o imóvel construído, ele se incorpora ao terreno. Então, conclusão, o imóvel e a edificação são todas do contratado, ou seja, da pessoa proprietária do imóvel, que automaticamente também ela se torna proprietária do terreno e do imóvel. Tá? Fim do contrato, o contratante, a pessoa que está lá, entre aspas, o locatário, deixa o imóvel, se não faz uma outra renovação, mas aí não sobre o contrato build to suit, ou seja, um contrato de locação normal. Essa remuneração, ela é o pagamento do custo de oportunidade pelo dinheiro imobilizado ou é o pagamento pela construção, o retorno do investimento sobre a construção? Pode ser os dois. Porque, veja bem, eu entendi, não pelo retorno da construção, mas é pelo imobilizado. Por quê? O contratado, desculpa, a inversão. O contratante, ele não vai disponibilizar recurso financeiro, ele não vai ter que imobilizar o seu recurso. Então, esse plus, essa remuneração, é exatamente para fazer essa compensação. Se ele não imobilizou recurso financeiro, uma outra pessoa o fez por ele. Então, o que ele deixou de investir, uma outra pessoa o fez. Então, essa é a remuneração. Só que, no tocante a juros e correção, é pactuado entre as partes. Não precisa seguir, por exemplo, se deixasse esse dinheiro aplicado, correção monetária de aplicações financeiras, poupança ou coisa parecida. Tá? Mas eu entendi que no primeiro exemplo que você deu, é em virtude do imobilizado, do juros imobilizado. Não é? E eu trago também, nós vamos conversar agora, que esse contrato de origem estadunidense, muitos aqui no Brasil assemelham a dois outros tipos de contratos. Não é. Mas, para efeito de interpretação, para efeito de entendimento do que seja esse contrato, muitos comparam como se fosse um contrato de empreitada associado, ou seja, na sequência, a um contrato de locação. Por quê? Contrato de empreitada é quando existe a construção do imóvel. Vai ser uma empreitada para se construir o imóvel. Construir o imóvel, acaba-se o contrato de empreitada e dá-se início ao contrato de locação. Não é esse o conceito. Não é essa a utilização. Por quê? Se nós formos desmembrar o contrato build to suit, ou seja, em contrato de empreitada e locação, o contrato de empreitada tem regulamentação específica no Brasil. E o contrato de locação também. Seriam dois contratos em um na sequência do outro. O contrato de origem estadunidense, ele não reconhece empreitada e locação. Ele faz os dois num só, ou seja, ele vincula as duas operações. Como assim ele vincula as duas operações? Agora, nas vantagens. Quais são as vantagens do investidor? Ele fica fora dos riscos de mercado, de mercado locativo. Ou seja, o risco não é por conta dele, do contratante, é do contratado. Ele recebe uma remuneração superior à mera locação. Porque se fosse... Vou até adiantar um tópico que cabe bem aqui também para poder ficar um entendimento
um pouco mais claro. Se nós pudéssemos desmembrar em contrato de empreitada e contrato de locação, esse contrato desmembrado, ele teria que seguir na sua parte final, na primeira parte empreitada, na segunda, locação. Ele teria que seguir, na sua parte final, as regras do contrato de locação, inquilinato, que tem um regramento específico. Inclusive com relação à atualização, cobrança, despejo, ação revisional, que aqui é um dos próximos tópicos característicos desse tipo de contrato que não cabe. E mesmo porque a intenção é a remuneração superior à mera locação. E isso em contrato de locação típico não é possível. Ou seja, se o contrato de locação ele for firmado por um X, ele pode ser ação de uma ação revisional, não pode ser objeto de uma ação revisional. Tranquilo. Se ele for superior, se determinado tempo ele for superior ou inferior à média de mercado, ele pode ser passível de uma ação revisional. Então, por isso que o Buito-Suit ele não segue as regras de locação, porque o que for acordado em termos de remuneração não pode ser revisto por qualquer tipo de legislação, porque no Brasil nós não temos uma legislação que regra esse tipo de operação. Tá? Ele não é vinculado ao contrato de locação. E uma outra característica peculiar desse tipo de contrato é que os créditos futuros, porque o locatário, o contratante, a pessoa que contratou esse imóvel, vai usufruir do imóvel. Certo? Vai pagar, vamos dizer assim, o aluguel e mais a remuneração. O custo, vamos assim chamar, da construção. E são créditos futuros. E, geralmente, esse tipo de contrato é feito a longo prazo. Porque é nesse longo prazo, mediante o pagamento das suas parcelas, que vai haver a diluição do gasto pela construção do imóvel. Então, automaticamente, é a longo prazo. E esse a longo prazo, o contratante, ou seja, o locatário, ele se obriga contratualmente a ocupar o imóvel e a eventualmente não, né? Obrigatoriamente, fazer o pagamento dos seus aluguéis. Então, é dito que o investidor ele tem créditos futuros, aquela pessoa proprietária do imóvel, do terreno, e que fez o levantamento do imóvel. Ela possui créditos futuros para com o contratante. Esses créditos futuros, por qualquer parcelamento que seja, qualquer período, eles são passíveis de negociação no mercado. Ou seja, eu posso colocar esses créditos em uma operação bancária e receber por esses créditos, são os recebíveis, ou então, para garantir o recebimento desses créditos futuros, eu posso fazer a dita securitização de recebíveis. Faço um seguro, exatamente para garantir que eu vou receber esses parcelamentos daqui a 15, 20 anos. Mas por que eu trago esse tipo de controle, esse tipo de contrato aqui para nós? Primeiro, se nós visualizarmos, se nós observarmos que existem duas pessoas, o contratante e o contratado, uma pessoa física ou jurídica, querendo comprar um imóvel com determinadas características e na região tem somente um terreno, pode ser oferecido, pode ser elaborado esse tipo de operação. Então, ou seja, aí a operação do corretor entra na tratativa negocial. E outro detalhe, pela administração locatícia, aqui nós vamos ter um negócio, um imóvel sendo fechado por intermédio desse contrato, que vai ser um cliente para 10, 15, 20 anos, enquanto durarem os créditos futuros. E ele pode sair? Não, se estiver em contrato. Então, ou seja, são perspectivas, são novos negócios que precisam ser incorporados, precisam ser visualizados. É um novo nicho de mercado.
É uma nova possibilidade de diversificação de carteiras, porque é muito comum nós observarmos esse tipo de situação já concretizado. Ou seja, nós visualizamos a construção, nós visualizamos a locação, nós visualizamos o negócio fechado. Agora, nós não sabemos o que ocorreu naquela transação, naquelas tratativas, e nós só ficamos imaginando, desse lado de cá. Puxa, fecharam um contrato, fecharam um negócio, eu não fiquei sabendo, eu não sei. Mas como é que eles conseguiram? Ou seja, por intermédio de quem? Depois fica sabendo, mas o proprietário levantou o imóvel e agora a pessoa vai pagar o valor desse imóvel. Eles fizeram um contrato. Contrato de venda e compra? Não é. Contrato de locação? Também não. Aí o que vem em pauta, contrato de parceria? Não é. Não. Poderia até ser interpretado, mas essa modalidade não cabe. Porque o comodato já é o imóvel construído. Aqui vincula a construção. Bancária, sério, esse contrato? Sim. O dos recebíveis? Do contrato 21 Para? A agência bancária, você compra primeiro que o banco não pode mobilizar o ativo. Sim. Imóveis. Ele determinado terreno, ele quer que está perto de um banco, ele vai lá e monta uma agência, encomenda ao dono daquele terreno um projeto e ele fica... Professor, deixa para o final, por favor. Mas já pegando o seguinte, que fazia parte aqui do contexto, esses créditos futuros, eles podem ser até negociados com a agência bancária para a construção do imóvel. Por quê? Vai se fazer uma negociação de uns recebíveis lá na frente, e esses recebíveis, se o agente quiser dar maior credibilidade, maior segurança, ele faz o quê? A securitização dos recebíveis. Então, redundância, mas o recebimento dos recebíveis é certo. E o que ele pode fazer? O levantamento de um crédito com a negociação desses créditos futuros, exatamente para viabilizar a construção do imóvel. Olha aí novamente a figura do agente, junto a um órgão de instituição financeira. O investidor vai desembolsar algum montante nessa transação? Vai desembolsar, dependendo do valor, localização, do que for fechado, mas a grande parte ele vai vincular o crédito futuro com o crédito presente. E existem instituições financeiras que já estão aceitando esse tipo de negociação com crédito futuro. Lógico que há um percentual de desconto, atrativo para eles, mas já estão fazendo esse tipo de tratativa, esse tipo de negociação. Eu, particularmente, desde que estamos verificando esse tipo de contrato, chegou ao meu conhecimento 4 ou 5 operações de adiantamento. Como ele define tempo e o valor? Já vai chegar na sequência. Vai chegar na sequência. Olha, tem que ser na sequência, porque tem muita gente vindo pela televisão. Então fica sem nexo, não está escutando. Então, por favor. Mas vamos lá. E do contratante? Quais são as vantagens do contratante? Participação direta no projeto da construção. Ou seja, quem está, entre aspas, encomendando esse projeto, ele vai ter participação efetiva, porque o projeto vai ser feito às suas condições, às suas necessidades. Então, ele participa do projeto de construção ou até mesmo do desenvolvimento. Então, é uma grande vantagem para o contratante. Ele vai ter certeza de que o imóvel colocado à sua disposição vai servir adequadamente às suas características. Isso nós vemos muito com a agência bancária. Como agora está se proliferando as agências bancárias pequenas, em diversos polos, contrariando o que foi feito anteriormente, que era a centralização, hoje nós estamos vivenciando uma descentralização. As agências bancárias procuram o quê? Pequenos nichos, pequenos imóveis. Agora, nem todo imóvel se adequa às necessidades de uma agência bancária, quer pela localização, quer pela estrutura do imóvel. Então, participação direta no projeto da construção. Outra,
que é característico? A desnecessidade de imobilizar recursos com imóveis. Às vezes ele não tem, às vezes tem, né? Mas ele não quer dispor desse valor financeiro exatamente para fazer a construção do imóvel de acordo com as suas necessidades. Ele pode pagar essa remuneração, esse retorno, de acordo com o seu lucro, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com o seu crescimento. E a possibilidade também de canalizar esses recursos que ele poderia vir a imobilizar, ele vai ter a possibilidade de canalizar esses recursos para o seu business, para o seu desenvolvimento do seu negócio. Ele pode o quê? Investir no desenvolvimento do seu próprio escritório, da sua própria empresa. E ele vai pagando essa remuneração ao longo dos anos. Um ponto favorável do ponto de vista tributariamente falando, é que esses valores pagos como remuneração, não como aluguel, como remuneração, eles são considerados como despesas operacionais. Por que é uma despesa operacional? Exatamente porque ele está fazendo desembolso por algo que já foi construído, ou seja, é uma despesa para as suas operações. Então, esse valor ele pode ser dedutível dos demais tributos. A coisa que não acontece somente na locação. Porque na locação nós sabemos que hoje a possibilidade que o declarante tem é somente disponível a partir desse ano, de selecionar o pagamento para as administradoras de imóveis, no tocante à locação, no tocante ao aluguel. Aqui já não. Existe a possibilidade de fazer essa dedução tributária. Prazo de vigência do contrato. O prazo de vigência do contrato, o prazo de término da construção é pactuado entre ambos, contratante e contratado, de acordo com as necessidades, de acordo com as exigências de cada um. O imóvel tem que ser construído em 6 meses, 7 meses. A partir do momento que ocorre essa pactuação, é obrigatório o cumprimento dessa cláusula. O prazo de vigência do pagamento também é pactuado entre ambos. Vai se diluir, o contratante vai ser obrigado a fazer a locação por 20 anos. E nesses 20 anos vai ser diluído o retorno. Também não há problema algum. Lá nos Estados Unidos, o conceito básico desse tipo de contrato é a longo prazo. Exatamente para que haja a diluição do retorno da remuneração. Não é nada a médio ou curto prazo. Exatamente porque se fosse a médio ou curto prazo, a pessoa teria que pagar o retorno dessa remuneração. Então, poderia ser que, dependendo da situação, ficasse numa situação mais vantajosa dela fazer a construção por ela própria. Então, o objetivo desse tipo de contrato é exatamente a possibilidade de pagamento e a possibilidade do retorno da remuneração a longo prazo, de 15 a 20 anos no mínimo. E essa é a vantagem do contratante, ou seja, ele vai pagar o retorno, vai pagar o investimento a longo prazo. E esse longo prazo, o prazo de vigência deve obrigatoriamente constar em contrato. Só que vejam bem, falamos de vantagens para um lado, vantagens para o outro. Só que nem só de vantagens caminham no mundo dos negócios. Existem pontos negativos? Existem. Quais são eles? Primeiro, como eu comentei no início, infelizmente, ainda, por se tratar de uma concepção, por se tratar de uma cultura, por se tratar de um negócio jurídico, imobiliário, há pouco tempo introduzido aqui no Brasil, não existe legislação específica sobre esse tipo de contrato. Ou seja, entre aspas, esse contrato que abrange empreitada e locação. Então, aí nós temos duas correntes doutrinárias, ou seja, duas correntes que dizem o seguinte entendimento: esse tipo de contrato é um contrato atípico,
ou seja, não tem tipicidade, não tem regulamentação, não faz parte do rol dos contratos imobiliários. Então, portanto, o que for acordado entre as partes é o que está valendo. Esse tipo de concepção, essa corrente que segue essa concepção, ela segue a teoria geral dos contratos, que diz que, em rápida passagem, o que é acordado entre as partes é lei. Ou seja, é o famoso, em termo jurídico, pacta sunt servanda, ou seja, o pacto deve ser seguido, o pacto deve ser regrado. E essa corrente, por ser um contrato que não existe regulamentação, o que for acordado entre as partes é o que está valendo. Porém, uma outra corrente em sentido contrário é aquela corrente que diz, que entende que é um contrato típico sim, é um contrato de locação. E por ser um contrato de locação, deve seguir as regras do Instituto de Locação. Existe, então, esse contraponto. Qual é a posição majoritária? A de que entende que se trata de um contrato atípico. Ou seja, o acordado entre as partes, o estabelecido entre as partes é o que deve ser seguido. Exatamente porque eles se pautam pela essência desse tipo de contrato. Ou seja, as partes firmaram esse contrato com que tipo de essência? Sabendo que é um contrato de, entre aspas, empreitada e locação, tudo num contrato só, o contrato build to suit. Então, ou seja, elas já sabiam o que estavam acordando. E no meio do caminho não existe a possibilidade de se mudar. Não, olha, não era bem isso, agora é um contrato de locação. Então, a corrente mais forte é exatamente aquela que afirma a aceitação, a existência e que também os negócios jurídicos firmados mediante esse tipo de contrato. Contrato atípico, comentei com vocês. Agora, decorrente desse conflito doutrinário, por ser contrato típico ou contrato atípico, quem entende que é um contrato atípico, a posição é pacífica. O que é acordado entre as partes é o que deve ser seguido. Agora, a corrente que adota a posição de contrato típico se pauta pela aplicabilidade, pela aplicação da Lei 8.241 de 91, a Lei do Inquilinato, alterado, como visto anteriormente, pela 12.112. E aí nós temos dois pontos discutíveis, que é a ação revisional. Qual é o fundamento da ação revisional? Verificar o valor do aluguel, tanto por parte do locador quanto por parte do locatário. Se um achar que o valor está mais alto ou está mais baixo do que o mercado, passados 3 anos, pode propor uma ação de revisão, a chamada ação revisional. Coisa que não cabe no contrato origem, no contrato build to suit. Por quê? Ele não é um contrato de locação. Então, o que for firmado entre as partes é o que deve prevalecer, não deve ser aplicado a ação revisional. A ação revisional e a multa pela rescisão antecipada, eu estou elencando aqui, exatamente fundamentando aqueles que querem que seja aplicada a lei de locação, a lei do inquilinato. Então, os dois grandes pontos é esse. Se for aplicada a lei do inquilinato, cabe ação revisional. Se cabe ação revisional, como é que fica o acordo anteriormente estabelecido entre as partes de fazer o pagamento ou fazer um contrato a longo prazo, de 15 ou 20 anos? E outro contraponto é a multa por rescisão antecipada. Se quer haver a rescisão antecipada, tem uma multa proporcional ao tempo já ocupado, ou então, para quem quiser, o tempo ainda a decorrer. Coisa que naquele contrato a longo prazo é praticamente inviável a aplicação dessa multa. Vamos colocar a seguinte situação: fechamos um contrato build to suit e de repente, depois, há 20 anos, e depois de 1 ou 2 anos, a pessoa, o locatário, quer deixar o imóvel, por qualquer que seja o motivo, pagando a multa por rescisão. Aí como é que fica a segurança daquela pessoa que fez o investimento por 15 ou 20 anos? Então, os dois pontos fundamentais que hoje são muito discutidos em termos desse tipo de contrato, é essa aplicabilidade da ação revisional ou da multa por rescisão antecipada. Mas já adianto, não cabe, é a posição majoritária.
tá? Uma pequena parcela, tá? Corrente, no caso, entende de uma maneira diferente. Mas o judiciário já está se posicionando a favor desse tipo de contrato. E, como eu disse anteriormente, é uma mudança na nossa cultura. Nós não estamos acostumados a visualizar negócios ou a fechar negócios com a durabilidade de 15, 20 anos. Nós não estamos acostumados a, vamos assim dizer, né, a construir a estrada para o futuro. Quanto mais... A nossa cultura aqui é a cultura do imediatismo. O quanto mais rápido, melhor. Ou seja, compra e venda, locação. Nós, em poucas situações, imaginamos determinados contratos que possa haver a nossa participação, e esse contrato, eu imaginar que eu vou estar nele em 15, 20 anos. Então, é um contrato que realmente vinha a mexer com a cultura, como está mexendo, e está se aprofundando ainda mais dentro do nosso mercado imobiliário. Tá? Como eu disse, quem se prevalece desse tipo de contrato, quem está utilizando, atualmente, são as grandes empresas. Só que não existe nada que impeça pequenas e médias empresas também entrarem nesse tipo de contrato. O que é aplicado para os grandes também deve ser interpretado, assimilado e, logicamente, adequado às necessidades dos médios e pequenos. Por enquanto, somente grandes empresas estão trabalhando com esse tipo de contrato. Agora, amanhã ou depois, nós podemos juntar os dois polos, né, contratante e contratado, conforme a denominação aqui do contrato, e firmarmos um contrato a longo prazo. Então, esse é o primeiro contrato que eu trago para a discussão. Sociedade de propósito específico, ou seja, a possibilidade de uma composição societária. Quando nós falamos em formação societária, veja bem, não existe milagre. Se eu entender, se eu quiser formar uma sociedade visando algum lucro, visando algum benefício de ordem tributária, de ordem previdenciária e tudo mais com relação à tributação, não existe hoje, pelo nosso momento histórico, não existe muita alternativa, porque hoje toda a tributação, nós sabemos que estão sendo controlados via online. Hoje é tudo online. Hoje o que nós fazemos, o que nós pagamos, as transações, nota fiscal eletrônica, nota fiscal paulista, nota de ICMS, compra e venda, vai chegar em não muito tempo que todas as transações vão ser via computador e as receitas, as receitas estaduais, municipais e federais vão ter toda essa informação em tempo real. Vendi aqui, eles já sabem até quanto eu vou ter que pagar de tributação. Então, em virtude disso, não existe uma saída, pelo menos a curto prazo, nesse tipo de estratégia. O que pode verificar é um planejamento tributário, mas aí o planejamento tributário ele é formatado, ele é composto dependendo do tipo de empresa e dependendo do tipo de sociedade. Cada caso é um caso. Mas aqui para nós, eu trago a possibilidade da formatação, da composição da sociedade chamada Sociedade de Propósito Específico, tá? Que é popular mais chamada de SPE. Elas foram instituídas pegando como modelo as famosas PPPs públicas. PPPs são parcerias públicos e privadas, parceria público-privada. De um lado eu tenho um ente público e de um lado eu tenho uma empresa privada. Eles formam uma parceria exatamente para viabilizar a construção ou determinados negócios que envolvam os interesses de ambas as partes. Então, essa sociedade de propósito... Só que detalhe, essas PPPs, ela tem destinação específica.
Ou seja, ela não pode, no seu bojo, ela não pode, no seu conteúdo, ser uma PPP aberta. Ou seja, para qualquer tipo de finalidade. Não, a finalidade tem que ser específica. E a sociedade de propósito específico, o próprio nome já diz. É uma sociedade que, obrigatoriamente, tem que haver um propósito específico dos integrantes. Características da CEP. Atividade restrita, com duração limitada ou ilimitada. Ou seja, aqui existe uma grande possibilidade das partes envolvidas exatamente estipularem o prazo de duração da parceria, entre aspas, da sociedade. Quer seja uma sociedade ilimitada, por prazo indeterminado, como nós já conhecemos, ou então somente para viabilizar determinado negócio. A junção de dois entes, a junção de duas sociedades corretoras para viabilizar a compra e venda de um imóvel. De 3, de 4, de 2 corretores autônomos, exatamente somente para viabilizar aquele negócio. E consta no contrato societário, na formatação, na elaboração desse tipo de sociedade. Agora, quando isso é possível? Logicamente, quando existe o interesse de ambas as partes, porque, nesse caso, esse tipo de sociedade é regrado, ela é regrada pela nossa legislação, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, ela tem um propósito específico, ela tem uma regulamentação. Mas só que, desde que o que for acordado não seja ilegal e nem contra as normas e bons costumes, ela é aceita. Então, vamos supor a formatação de uma sociedade, de 2 sociedades corretoras de imóveis, exatamente para comprar um imóvel, posteriormente à venda ou o incremento, né, a benfeitorias em cima de um imóvel, que, se analisado individualmente por uma sociedade corretora, ela não teria condições. Nesse tipo de situação, qual é o contrato mesmo que nós faríamos? Contrato de parceria, não é isso? Não, vamos lá. Olha, tem um imóvel X, eu não tenho condições. Vamos fazer um contrato de parceria? Vamos lá, contrato de parceria. E contrato de parceria e faz a elaboração desse tipo de viabilização de negócio. Dependendo das cláusulas do contrato de parceria, ele é nulo. E por que arriscar se eu tenho um tipo de contrato legalmente regularizado, ou seja, instituído, que me viabiliza o mesmo objetivo e com uma segurança jurídica, que é a sociedade de propósito específico. Vamos montar a sociedade para vender e comprar só aquele imóvel? Vamos. Comprou, é uma parte. Faz parte da sociedade a venda? Faz. Então, vamos vender. Vendemos? Pronto. Encerra-se esse tipo de sociedade. E pode ser elaborado quantos contratos forem suficientes, quantos negócios jurídicos imobiliários virem a surgir. Existe o custo? Existe. Tá? Mas, às vezes, o barato acaba saindo caro. Num contrato de parceria, na teoria, vamos comprar um imóvel? Vamos. Quem vai desembolsar? Não, meio a meio. Tudo bem. Mas e as despesas? As despesas, um não tem como desembolsar, o outro desembolsa, mesmo em cláusula contratual, com a promessa de um futuro ressarcimento. Isso se esse ressarcimento vier. Se a outra parte cumprir o avançado, cumprir a sua cota, o seu compromisso contratual. Tá? Então, nós sempre ficamos à mercê da vontade da outra parte, ou seja, da vontade do nosso parceiro. E esses contratos de parceria foram instituídos aqui no Brasil na década de 80, exatamente por influência estadunidense e europeia. Mas só que para eles funcionam. Para nós aqui, tudo que nós queremos fazer é contrato de parceria. Funciona? Sim, mas nesse tipo de sociedade, se nós temos alguma coisa mais específica, legal, eu acredito que por uma segurança jurídica para todas as partes envolvidas, nada melhor do que firmar esse tipo de sociedade de propósito específico. E não é complicado, porque a sua constituição é a mesma de uma limitada.
Ou seja, ela também segue a responsabilidade por cota, uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Vamos lá. Ocorre também, como vai ser uma nova sociedade, uma nova empresa, diferente das suas empresas societárias, existe o isolamento das demais atividades, ou seja, não se confunde a atividade exercida pela sociedade de propósito específico, não se confunde com a atividade das sociedades corretoras que fazem parte dessa sociedade. E outro detalhe, essa SPE não precisa ser firmada somente de sociedades corretoras. Pode ser firmada de uma sociedade corretora e uma pessoa jurídica, totalmente diferente, uma pessoa física, porque a formatação e elaboração é de uma sociedade empresária normal. Não precisa todas as partes envolvidas serem do mesmo nicho econômico. Então, aí já abre um leque de novas possibilidades. E outro detalhe, por se pautar exatamente pela constituição de uma outra sociedade, o patrimônio dos sócios, quer física ou jurídica, ficam isolados da sociedade. Ocorrendo algum tipo de problema na sociedade de propósito específico, cada sócio, vamos assim dizer, né, pessoa física ou jurídica, responde até a sua cota-parte limitada ao capital social. Então, existe aí uma garantia de preservação do patrimônio individual das empresas envolvidas. Então, é uma outra garantia, coisa que, no contrato de parceria, não há como fazer a garantia. Cada um responde com o seu patrimônio pessoal, quando não muito, o patrimônio pessoal dos sócios, se o contrato de parceria for mal elaborado. Vamos lá. Responsabilidade subsidiária. Tem a ligação que eu acabei de comentar, ou seja, quem responde pelas atividades empresariais da SPE é exatamente a própria SPE. Não vai envolver o patrimônio individual de cada sócio, quer jurídica ou física. Como eu havia dito, elaboração de contrato social e novo CNPJ. Então, por isso que não existe qualquer tipo de dificuldade na elaboração, na formatação desse tipo de sociedade. Vai seguir a abertura, o depósito da junta comercial, no cartório de registro, normalmente, sem problema nenhum, vai ser elaborado um novo CNPJ. Não é o nascimento de nova empresa que não se confunde com as suas empresas participantes. Sociedade empresária independente, objeto social específico. Se, por acaso, for elaborado, mesmo que tenha isso no seu objeto social, uma sociedade de propósito específico, porém, não for especificado o seu propósito, automaticamente ela é considerada como uma limitada, uma sociedade empresária normal. Responsabilidade limitada e o prazo de duração ilimitado. Uma das características, volto a ressaltar, é exatamente que o objeto social seja específico. Ele não precisa ter um prazo para término, mas tem que ser específico. E a extinção da sociedade ela é automática. A partir do momento do encerramento da perda do objeto social, automaticamente existe a extinção da sociedade e das obrigações societárias perante as pessoas envolvidas. Com relação à SPE, era isso que eu tinha que trazer para vocês. E por terceiro e último, uma outra possibilidade também, que nós não podemos deixar de ressaltar, é o contrato de cessão de direito de superfície. A SPE ela não é muito utilizada porque ela não é muito difundida, nem mesmo não criticando a profissão, porque acredito que por ética nós não podemos criticar qualquer tipo de profissão. Cada qual tem a sua responsabilidade, mas falta uma certa divulgação da instituição dessa SPE por todos os meios vinculados à divulgação de informações na nossa sociedade.
ou seja, a possibilidade desse tipo de contratação. Último tópico é em relação ao contrato de cessão de direito de superfície. Porque o direito imobiliário, nós trabalhamos sob dois aspectos. Primeiro, direito real, que envolve dois direitos. Primeiro, direito do imóvel, do objeto, e o direito de superfície. Direito de propriedade, corretamente falando, e o direito de superfície. Hoje eu posso desmembrar esses dois objetos. Eu posso desmembrar o direito de propriedade e fazer um contrato de cessão de direito de superfície. Ou seja, existe a possibilidade de eu ceder direitos de uso da superfície. Quer seja para uma construção, levantamento de um empreendimento novo, ou quer seja exatamente para benfeitorias. Eu estou somente cedendo os direitos da superfície. É um contrato totalmente típico, ele é regrado, mas diferente. Quais são suas características? Construção de determinado imóvel, tem que haver a determinação da sua construção, que ao término do direito de superfície, porque aqui é um contrato de cessão, esse contrato precisa haver um término, ou por tempo indeterminado. Geralmente, esse contrato é firmado por prazo determinado. Ou seja, aí o cessionário, ao término desse contrato, qual é a consequência fundamental? É que o imóvel ele é incorporado à superfície. Ou seja, o proprietário da superfície vai ceder os direitos de uso, o investidor vai levantar o imóvel, vai utilizar o imóvel, usar, gozar, fruir do imóvel para proveito próprio ou de outro, ou seja, ou de terceiro, só que ao término desse contrato, o imóvel se incorpora à superfície. Tudo numa coisa só, tudo num objeto só. Então, conclusão, qual é a vantagem do investidor, do proprietário? Exatamente que, ao final do contrato, ele vai ter o seu terreno e é valorizado pela construção de um imóvel. Certo? E a outra pessoa, ou seja, a pessoa que for fazer o levantamento da construção, ela tem que colocar tudo isso, logicamente, numa contabilidade e verificar se o uso desse imóvel vai compensar a perda dele, entre aspas, ao final do contrato. Geralmente, o que acontece, esse tipo de contrato é a título gratuito. Ou seja, eu cedo os direitos da superfície gratuitamente. Você faz a construção do imóvel, você utiliza, ao final do contrato, volta tudo para a minha propriedade. É o último tópico, prometo ser rápido. Por ser um contrato firmado entre partes, ou seja, as partes têm liberdade para decidir sobre a indenização das benfeitorias. Ou seja, se no contrato original nada dispuser sobre só sobre a construção, mas nós sabemos que as benfeitorias necessárias, elas são indenizáveis, diferente das voluptuárias, ou seja, o de embelezamento, aí não. Então, se no decorrer da utilização do imóvel houver a necessidade de realizar projetos sobre as benfeitorias, nesse caso as partes devem deliberar, ou seja, as partes devem reger tudo isso desse contrato de cessão. Tá? E finalizando, regras de conveniência, e aqui o que pode ocorrer é um rateio de tributos entre as partes envolvidas, ou seja, entre o futuro proprietário do imóvel e do terreno e exatamente daquela pessoa que usufruir do terreno. Tudo isso pode ser regrado aonde? Nesse contrato. Só que, detalhe, o que for regrado em qualquer contrato em relação a tributos, ela não é oponível às fazendas públicas. Ou seja, se houver um rateio de tributos, a obrigatoriedade de um rateio de tributos nesse contrato de cessão de direito de superfície é entre as partes. A fazenda pública não reconhece esse tipo de contrato. A fazenda pública vai cobrar do proprietário. Quem vai ser executado é o proprietário. Se houver um contrato prevendo o rateio, aí existe o acionamento dessa cláusula contratual na esfera civil, porque o contrato é na esfera pública. Encerrando aqui, então, pessoal, os 3 tipos de informações.
Opa. Contrato de cessão de direito de superfície? Sim. Sim. Oi? O Código Civil. Pelo Código Civil. 10.416 de 2002. É o Código Civil. Não existe uma lei específica, por exemplo, como a lei do inquilinato, lei de locações. É tudo regrado pelo Código Civil. Inclusive, esse Código de Cessão de Direito de Superfície, ele veio a substituir a antiga enfiteuse, que caiu em 88, pela Constituição Federal de 88. Não me recordo. Mas eu vou deixar o e-mail no final. Se eu me passar um e-mail, eu passo toda a codificação para o senhor. Não, somente alguns. Não são muitos, não são 2 ou 3 só que tratavam da enfiteuse. Oi? Sim. Eu vou continuar essa exposição, só vou, para quem já quiser ir encerrando. Obrigado pela atenção e meu telefone para contato. Caso alguém queira a cópia da apresentação de hoje, é só me passar um e-mail que eu retorno. Já me deixaram, eu retorno toda a apresentação. Tá?